Senhoras e senhores, estamos aqui a postos para atender as suas perguntas que nós recebemos no programa de hoje. Pastor Hernandes, a gente vai falar hoje sobre dúvidas a respeito de interpretação da Bíblia, atualidades e problemas da alma. Perfeito. É um programa bem variado e eu espero que você em casa curta com a gente esse programa. Este é o Trocando Ideias. Nós vamos começar o Trocando Ideias, mas antes, quer mandar sua pergunta também? Aproveite esse espaço para bater papo com a gente. Mande sua dúvida para cá através do e-mail trocandoideias@lpc.org.br. Conte com a nossa ajuda, tá bom? Vamos trabalhar então, pastor Hernandes. Vamos lá. Nós temos aqui a participação do Diogo Oliveira. O furacão Milton trouxe grandes prejuízos ao estado da Flórida, considerada a maior tempestade do século. Como relacionar isso com as profecias bíblicas? Ô Tiago, primeiramente eu acho que nós não podemos olhar para cada fenômeno da natureza e cumpriu essa profecia, cumpriu aquela, para trazer de certa forma uma certa apreensão às pessoas. Por outro lado, nós não podemos desconsiderar o fato de que os fenômenos que são atribuídos apenas à natureza são contemplados no livro de Apocalipse, normalmente, nos capítulos 8 a 11, como as trombetas de Deus. E o que é uma trombeta? A trombeta é um aviso, é um instrumento de aviso. E as trombetas, ao serem tocadas, elas atingem o mar, os rios, a terra, os astros e os homens. Então, grande parte daquilo que nós chamamos de apenas fenômeno natural, é a natureza que está respondendo, é a natureza que está reagindo. Na verdade, dentro da perspectiva escatológica, bíblica, são avisos de Deus. Avisos solenes de Deus, até porque Jesus alertou sobre isso, como sinal da sua segunda vinda, que haveria terremotos. E dentro de terremotos você pode incluir os maremotos, os tufões, os furacões, os tsunamis. E isso sim é evidentemente e eloquentemente um sinal da segunda vinda de Cristo. Pastor Podemos Hernandes, relacionar sim. entendi. A gente pode se aprofundar um pouquinho nesse assunto? Claro. Além desses efeitos climáticos, a gente pode ter algum sinal comportamental dos seres humanos que indicam essa volta? É óbvio, talvez muito mais até do que esses fenômenos naturais. Jesus falou, por exemplo, do esfriamento do amor, da multiplicação da iniquidade, do engano religioso. Você vai ver a questão das guerras, dos rumores de guerras. Quando você olha para o cenário mundial hoje, você vê um mundo como um barril de pólvora, a Rússia atacando um país vizinho, são os terroristas invadindo Israel e fazendo atrocidades. É a escalada do terror patrocinado, por exemplo, hoje sabidamente pelo Irã, patrocinando os grupos terroristas, como Hamas, Hezbollah e outros. Você vai vendo o seguinte, que há nações poderosas por trás também dessas situações. Então o mundo está aí pisando em ovos, num risco grande de uma escalada de proporção mundial. E vale alertar aquilo que Mikhail Gorbachev disse em 1985, no seu livro Perestroika, que no caso de uma terceira guerra mundial hoje, não haveria nem vencedores nem vencidos, porque o potencial atômico que já tem hoje daria para destruir o nosso planeta 27 vezes. Então a situação é gravíssima, o tempo é de muito cuidado e cautela, porque nós podemos estar aí na iminência de uma guerra devastadora. Pois bem, muito obrigado, pastor, pelo esclarecimento. Diego, obrigado pelo seu e-mail para cá, tá bom? Fátima Maria. Pastor Hernandes, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre Mateus 24, versículo 36, onde Jesus diz que nem o Filho sabe quando será a sua vinda. Porém, o Filho, o Pai e o Espírito Santo em uma só pessoa. Então, como explicar o fato de que nem Jesus sabe a sua vinda? Muito obrigado, Deus continue abençoando vocês por aí. Obrigado, Fátima. Muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta interessante e intrigante mesmo.
Bom, é importante você olhar Jesus na perspectiva de que ele tinha duas naturezas distintas: natureza humana, natureza divina. Quanto natureza humana, ele tinha limitações da humanidade. Por exemplo, eu tinha que comer, eu tinha que beber, eu tinha que dormir. Se ele estava na Galileia, ele não estava na Judéia. Ele não era ubíquo quanto corpo físico, ou seja, não era onipresente quanto corpo físico. Então, ele vivia nesta despojamento. Sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte de cruz. Nessa perspectiva humana é que ele está dizendo, isso é da economia do Pai. Obviamente, ele também é Deus, e quanto Deus, ele é um com o Pai, tendo a mesma essência, a mesma substância, os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Então, essa fala, Jesus está tratando dele como um homem, e não como a pessoa divina. Ele tem duas naturezas distintas. Ele é 100% homem, 100% Deus. Perfeito. Terceira e última participação é uma mensagem enviada pela Karen Menezes. Pastor, é correto procurar ajuda na psicologia? Tenho enfrentado alguns problemas familiares e me foi orientado a procurar a ajuda de um psicólogo. Seria falta de fé em Deus da minha parte procurar esse tipo de ajuda? Ô, Tiago, nós temos dois extremos, penso eu, nessa questão. Nós temos aqueles que anatematizam a psicologia e repudiam completamente qualquer busca de ajuda psicológica, achando que isso está em oposição flagrante ao aconselhamento bíblico. E existe o outro extremo, daqueles que desprezam o aconselhamento bíblico e recorrem apenas à ajuda psicológica. Eu penso que toda ciência é ciência de Deus e todo conhecimento procede de Deus. É claro que a psicologia humanista, antropolátrica, ela pode, às vezes, levar a pessoa a uma situação equivocada, mas ela é uma ferramenta para ajudar o diagnóstico do problema. E eu vou ilustrar. Há problemas que são problemas de origem psicológica, há problemas que são problemas de origem espiritual. Por exemplo, imagine você que um cidadão vai ao consultório e o problema dele é culpa, porque cometeu um pecado grave, está oculto no coração dele. A psicologia não vai resolver esse problema da culpa. Não vai. Ela não tem solução para isso. O aconselhamento bíblico tem. Olha, você vai dizer para a pessoa, olha, o seu problema é o pecado. Arrependa-se, confesse o seu pecado, abandone o seu pecado, você vai encontrar misericórdia. Não precisa 10 sessões de aconselhamento, uma só sessão, resolve o problema da pessoa. Então, nós não precisamos nem anatematizar a psicologia e não podemos desprezar o aconselhamento bíblico. Eu, quanto pastor, eu procurei estudar psicologia e quantas vezes entender esse mecanismo das emoções, da psique humana, me ajudaram por demais a aconselhar biblicamente a pessoa e muitas vezes, pela limitação do conhecimento pastoral, eu encaminho a pessoa a um tratamento médico, por exemplo, psiquiatria. Eu creio firmemente que a depressão, por exemplo, é um assunto que tem sido polarizado na igreja. Tem gente que acha que é demônio, tem gente que acha que é pecado. E aí a pessoa diz o seguinte, não, esse cara aqui está precisando de libertação, não, esse cara aqui está precisando de arrependimento. Mas se é uma doença, a pessoa precisa de cura. E tem tratamento. E tem médicos especialistas. Então eu entendo que as duas coisas precisam caminhar juntas, sem choque. É claro que o norte é bíblico. O norte é bíblico. O que é pecado e não tem solução a não ser no arrependimento, na confissão e no abandono. Mas se é uma doença, é possível que uma pessoa cheia do Espírito Santo enfrente uma depressão. E eu vou falar que é pecado? Eu vou falar que é demônio?
eu vou encaminhar essa pessoa para um médico especialista para que ele possa receber o devido tratamento. Uma pessoa pode ter um problema cardíaco, um problema renal, que precisa de acompanhamento médico profissional também. Então, é dessa maneira que eu vejo o assunto. Muito bem. Obrigado, pastor, graças a Deus por esse programa. Você está em casa assistindo o programa com a gente. Eu acredito no seguinte, a gente tem alguns problemas, né? A gente tratou aqui nesse assunto de saúde mental, de uma enfermidade da alma. Assim como tantos outros assuntos que a gente carrega no nosso dia a dia, a gente pode encontrar apoio na Bíblia, na comunidade cristã, na igreja, né, com apoio pastoral. Com certeza. A gente poderia aproveitar esse momento para falar da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, E né, nós pastor? temos lá em Pinheiros, sabe, Tiago, um grupo de pastores, de conselheiros, que estão de plantão para ajudar as pessoas, para ouvir as pessoas, para aconselhá-las biblicamente, para ajudá-las nas suas dilemas da alma, nos seus dramas pessoais, porque eu estou convencido disso. Quantas vezes, Tiago, no meu gabinete, pessoas entraram e disseram, olha, eu fui acompanhado por mais de um ano por um acompanhamento psicológico e o problema não estava resolvido. E com a sessão só que eu vi aqui, resolveu o problema, porque o problema era um problema de culpa, era um problema de pecado, era um problema de desarranjo da vida espiritual, e aí você dá o norte para a pessoa, dá a orientação para a pessoa, está resolvido o problema. Então, Igreja de Pinheiros, e foi tão bom que você colocasse isso, que nesse programa aqui eu quero destacar esse ponto. Se você tem alguma necessidade pessoal, emocional, familiar, algum momento de angústia na sua alma, talvez está perdido existencialmente, procure a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós temos lá pastores, conselheiros, capacitados, biblicamente sólidos, para ajudar você, para socorrer você e para abraçar você nesse momento de dificuldade. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros é como se fosse aqui uma espécie de hospital para a alma, né? E será muito bem-vindo todos aqueles que precisarem de ajuda. Pois é isso. Se você está em São Paulo e está procurando uma igreja, conte conosco. Nós estamos na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6151. Está passando por São Paulo? Se programe para vir conhecer pessoalmente a igreja. Se você está em outra cidade, está em outro lugar do mundo, aproveite toda a nossa programação online na IPP-TV. Faça como minha médica, eu estive numa consulta na terça-feira, ela falou, eu estava ontem à noite em casa na esteira, fazendo esteira, assistindo Conexão com Deus em casa. Olha que legal. Então você que é de outra igreja pode aproveitar as programações também. Certo, Coisa pastor? boa, né? É desse jeito. Então vamos entregar para a programação da IPP-TV, que vem coisa boa pela frente aí. Continue conosco aqui na programação, viu? É isso aí. Um abraço, gente.